Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e conto o seu caso bizarro de web namoro aqui. As minhas unhas chegaram a cair e ele também usava o fio do notebook, os dedos na porta. Depois ele pegava o ventilador antigo e usava o ferro. Do jeito que ele tinha colocado, era pra ter rasgado tudo e eu nem tá mais aqui falando com vocês. Mas foi Deus. Damares, idade 28 anos, profissão estudante de Direito. Eu tinha 19 anos quando eu resolvi fazer uma viagem para Fortaleza e foi lá que eu conheci o Kim. Uma pessoa em comum me indicou ele. Essa pessoa estava ficando com a minha amiga e comentou sobre ele, então a gente resolveu sair todo mundo junto. A gente ficou nessa primeira noite e acabamos que nos apaixonamos, tanto ele como eu, mesmo a gente sendo de estados diferentes. Ele já tinha sido casado uma vez com uma sul-coreana que veio para o Brasil e assim que eles separaram, ela voltou para a Coreia com um filho que teve com ele. Kim, idade 38 anos, profissão tradutor. Ele estava em Fortaleza a trabalho, não só ele, como muitos outros coreanos nessa época apareceram lá, né, para esse trabalho que ele também fazia em Cumbuco, e eu era de Manaus. Só que a gente começou a se envolver cada vez mais e aí a gente resolveu já morar junto de vez. Com mais ou menos um mês de relacionamento, eu já tinha criado uma dependência emocional muito grande e eu tinha muitos ciúmes. A gente brigava bastante. E foi depois de um mês que eu recebi o primeiro puxão de cabelo e o primeiro tapa. Eu recebi aquilo como se ele tivesse feito porque ele gostava de mim. E logo depois ele pediu desculpas, falou que jamais isso ia se repetir e a gente continuou junto. As brigas continuaram. Era mentira. E elas só aumentavam. Em 2015 foi a primeira vez que a gente pensou em se separar. Só que isso durou uma semana. A gente já estava junto de novo. E no fim de 2015, a gente praticamente já não tinha mais onde morar em Cumbuca. A gente trocava de apartamento feito loucos, porque ele me agrediu muito. Era fisicamente e moralmente. Gritava. A gente era expulso, porque os vizinhos não aguentavam mais. A gente pulava de apartamento para apartamento. Em fevereiro de 2016, a gente resolveu colocar um ponto final nisso. E aí eu voltei para Manaus. Só que na viagem de volta, eu já comecei a me sentir muito mal. E aconteceu que eu tava grávida. Eu fiz, assim, muitos exames para ter certeza antes de falar para ele. Porque eu queria muito uma filha, mas eu queria lá no início do relacionamento, quando era tudo... Quando eu pensava que ia ser uma coisa boa. Não agora no fim, que eu já não queria mais nada com ele. Eu fiz exame de sangue, fiz o trans quando eu tava de 4 semanas. E não teve jeito, né? Eu fui contar pra ele. A pior resposta veio. Friamente, ele lembrou do iPhone 5 que ele tinha me dado e disse que eu podia vender o iPhone e fazer um aborto. Até porque ele achava que o filho não era dele. Ele disse que eu tinha menstruado enquanto eu estava com ele, e sim, eu também achava que não tinha como eu estar grávida. Mas essa menstruação, ela veio muito pouca e rosada. Já era o início, né, da gravidez. Ele não queria saber disso. Depois ele falou que ia me ajudar. Mas nada. Passou março, abril, maio, junho, julho. No 5º mês, eu não aguentei. Eu fui atrás dele em Fortaleza.
E chegando no aeroporto, ele simplesmente fingia que eu não tava lá. Eu fiquei esperando praticamente um dia. Ele me deixou lá o dia inteiro no aeroporto, sem dinheiro. A recarga do meu celular, que era assim na época, né, tava acabando e eu ligava pra ele e ele falava pra eu me virar. Eu pedi pra uma amiga minha ligar, né, tinha um homem que tinha um amigo em comum que trabalhava na mesma empresa que ele, e eu pedi pra ela avisar o cara o que tava acontecendo pra ele espalhar na empresa, né, que tinha uma grávida esperando no aeroporto e que um coreano que trabalhava lá, um tal de Kim, não retornava pra menina, que era eu. Então, depois que a minha amiga fez isso, ele apareceu. Eu tava com fome, eu tava sem nada, por horas e horas. Ele me deixou, né, ficar no apartamento dele, mas assim, ele me largou lá, porque ele não parava no próprio apartamento. Ele saía por dias, sumia, porque ele usava droga, ele era viciado em jogo e também saía com garotas de programa. Esse tempo todo eu não tinha o que comer, eu comia miojo, daqueles missin coreano, sopinha. Eu passei o julho todo desse jeito e no final de agosto ele olhou pra mim e falou: volta pra Manaus, volta pra lá, depois que você tiver a sua filha, eu vou lá, te visito, vejo a menina e se eu for o pai, eu trago vocês duas pra cá de novo e a gente mora junto. Eu aceitei, então ele comprou minha passagem pra Manaus e ele me deu mais 3.000 reais. E eu acreditei nele, fui. E assim que eu coloquei o pé em Manaus, ele me bloqueou. Ele me bloqueou no WhatsApp, no e-mail. Quem me ajudou com o enxoval foi a minha mãe. E eu comecei a ficar desesperada, irritada, perturbada, porque o meu medo era ser mãe solo. Eu comecei a pensar em uma forma de tentar achar ele, de tentar me comunicar com ele. E isso foi através de um aplicativo de relacionamento onde você conversa com coreanos. O Talk. Eu não posso falar o nome todo aqui, porque aplicativos coreanos bloqueiam histórias que estejam falando e colocando o nome deles em uma situação um pouco difícil. Então, eu vou deixar o último nome, que é Talk. Então, é alguma coisa Talk. Eu entrava nesse aplicativo porque ele tinha a função de que, quando a pessoa te bloqueava, você excluía a sua conta, abria uma nova conta e era como se você fosse uma outra pessoa. Então, você tinha acesso a essa pessoa de novo. E como ele estava nesse aplicativo, que são um dos 3 aplicativos principais e mais importantes de relacionamento entre estrangeiras e coreanos, eu tinha que fazer isso. Ele me bloqueava e aí eu fazia outra conta e ligava pra ele, mandava mensagem, ele me bloqueava e eu fazia outra conta. E ele não me respondia e ele não dava retorno, até que eu resolvi contar pra irmã dele, mas também nada mudou. Uma vez eu fui atrás dele, eu peguei o iPhone, vendi por preço de banana, achei um rapaz que vendia passagem barata, comprei. E bem no dia de eu ir, eu tava muito atrasada. Eu cheguei no aeroporto, eu tinha feito o check-in online, mas assim, ou eu entrava pro avião ou eu ia perder, né, as passagens. E não teve como eu embarcar as malas, que tava com o enxoval da minha filha, com tudo. Eu fui só com a roupa do corpo. Eu tava de barriguinha. E eu cheguei lá à noite, no aeroporto. E eu passei a noite, a madrugada e a manhã do outro dia ligando pra ele. E ele nada. Depois de muita insistência, ele falou: ok, vem pra cá. Pega um táxi e vem pra cá. Só que não deixa nenhum coreano te ver no meio do caminho. E toma cuidado na portaria, pra ninguém te ver. Então eu avisei um amigo meu, que era taxista, porque eu não tinha dinheiro pra pegar o táxi. Falei que eu pagava depois e fui de novo pro apartamento dele. Chegando lá, grávida. Eu passei as piores humilhações da minha vida.
com os amigos dele. Ele colocava os amigos dele pra acabar comigo. Um deles olhava pra minha barriga e falava: essa porra aí é dele? É filho dele? Olhava pra cara dele e falava: por que você engravidou essa menina? Os coreanos, eles, culturalmente, o mais velho pode bater no mais novo, né? Então eles davam tapa na cara dele e caçoavam da situação. Me chamavam de Pu e ele virou pro amigo dele e falou: pega o celular, toma o celular dela, pra ela não gravar, pra ninguém ver o que ela tá fazendo. Pegaram meu celular, quebraram meu celular. O mais simples, né, que eu levei. E eu fui, assim, humilhada praticamente a gravidez inteira. Um amigo dele, coreano também, olhou pra minha cara e falou: quanto é que você quer pra voltar pra Manaus? Me fala que eu pago. Você não tá vendo que ele não quer nada com você? Ele me deixava sozinha na casa. E de setembro para outubro, que ele percebeu, né, que tava perto já do teu neném, ele começou a ficar em casa, mas ele se drogar o tempo inteiro. Quando ele começou a perceber que tava perto de eu ganhar o neném, assim, eu não tinha enxoval, não tinha nada, né? Eu tinha deixado as malas no aeroporto, não tinha como embarcar. E aí tinha uma esposa de um amigo dele que tinha tido um neném recentemente, ele foi lá, pediu umas roupas e pediu roupas pra mim também, porque na casa dele eu só andava com as camisas dele. Eu não tinha roupa, eu fui com a roupa do corpo. Do dia 1 pro dia 2 de outubro eu comecei a sentir as contrações e ele me levou pro hospital. Ficou lá comigo, segurou a minha mão, me deu, assim, todo o apoio. E aí, depois que a neném nasceu, ele olhou pra mim e falou: desculpa. Ele pediu desculpa, disse que a neném era o presente, o melhor presente que ele poderia ter ganho na vida, que ele ia cuidar dessa princesa, que era a princesa dele, e que a gente devia ficar junto. E agora sim a gente poderia ser uma família. E eu acreditei nele. E por 15 dias a gente foi. Mas aí as coisas começaram a piorar de novo. Ele começou a sair pra jogar e me traía com garotas de programa. E eu tava de resguardo, então eu pedia, por favor, pra ele ficar, pra ele me ajudar com a neném, que eu passava a noite em claro com a bebê, ela não dormia. E foi aí que veio uma outra agressão. Um tapa no resguardo. Depois ele pegava o ventilador antigo e usava o ferro. Eu ficava com as canelas roxas. Prensava os meus dedos na porta. As minhas unhas chegaram a cair. E ele também usava o fio do notebook. No resguardo também ele chegava bêbado e dormia na portaria. E tudo que ele fazia comigo e deixava marca, ele fazia do pescoço para baixo. Então eu sempre usava calças e blusas de manga comprida para ninguém perceber. Em fevereiro de 2017 eu não aguentei, ela tinha 4 meses, e então voltei para casa da minha mãe em Manaus. E de novo ele me prometeu mundos e fundos e eu acreditei e voltei. E no mesmo dia que eu voltei, ele me agrediu de novo. Só que dessa vez eu sofria tudo calada, porque nesse condomínio a gente era um exemplo de família. A gente era uma família feliz. Todos os vizinhos viam a gente assim. E para não mudar isso, eu apanhava em silêncio. Todas as noites, todos os dias. Teve uma vez que ele saiu mais cedo do trabalho, na hora do almoço, só pra vir até em casa me humilhar. E um dia, em março de 2018, ele chegou bêbado e ele queria conversar. Parecia que ele realmente queria pôr um ponto final em tudo. E eu falei que a gente podia conversar no outro dia, quando ele tivesse são, quando ele tivesse melhor. E então, dormia eu e ele e a minha filha na mesma cama, né? Então ele foi no quarto e ergueu a cama. Só que a neném tava lá, então a neném caiu. E aí ele veio pra cima de mim, no meu cabelo, e pegou uma faca que atingiu a minha perna. E quando ele foi pra atingir as minhas costas, do jeito que ele tinha colocado,
Era pra ter rasgado tudo e eu nem tá mais aqui falando com vocês. Mas foi Deus. Eu tenho certeza que foi Deus. Deus me livrou, porque a faca ficou de um jeito que eu sobrevivi. Dessa forma eu peguei a menina e fui saindo correndo pra fora, porque ele tava pra pegar um fósforo e pra jogar em mim. Acender e jogar em mim. E eu saí correndo e foi a primeira vez que me viram gritar naquele apartamento. E eu pedi ajuda e falava que eu já tava vivendo isso há muito tempo e que eu não aguentava mais. E eles chamaram a polícia. Os vizinhos chamaram a polícia e ele foi preso. Ele foi preso em flagrante e depois daí eu vendi tudo do apartamento para comprar minha passagem para Manaus e voltei com a minha filha. Foi quando eu consegui conversar com a primeira ex-esposa dele, que me contou que ela saiu fugida do Brasil por causa de todas as coisas horríveis que ele fazia com ela. Ela pegou o filho dela e voltou para a Coreia. Quem não sabe, os coreanos, eles têm que casar até os 30 anos e eles têm que ter um poder aquisitivo muito alto para isso, porque as coreanas não aceitam outro tipo de homem. Então, aqueles que passam dos 30 anos e que não têm esse poder aquisitivo procuram mulheres estrangeiras que vão aceitá-los. E a maioria das vezes são caras bem problemáticos. Como se as brasileiras pegassem sobras do que as coreanas não querem. Mesmo com medida protetiva contra ele, mesmo ele com prisão preventiva em aberto, ele conseguiu o que ele queria. Ele pediu meu endereço, falou que um amigo dele ia levar presentes lá para minha filha. Eu boba dei o endereço. Ele fez contato com a babá da minha filha. E a babá da minha filha se vendeu por $100. Por $100, ela entregou a minha filha para esse cara. Ela pegou o passaporte da minha filha e entregou na mão dele. Eu tava trabalhando. Ele foi até lá, enquanto eu não estava na casa. E ela entregou a minha filha para ele. E ele levou a minha filha para a Coreia do Sul. Ele não tinha minha autorização. Ele me bloqueou de tudo e falou para eu esquecer que eu tinha uma filha. Já faz 1 ano e 6 meses que eu estou lutando para tentar ter a minha filha de volta. E vocês não sabem tudo que eu tenho passado. A primeira coisa foi que quando eu fui para a audiência de Aya, lá na Coreia, ele disse que eu jamais ia conseguir entrar. E ele tentou me barrar. Ele fez um visto falso. Ele fez um visto falso com os meus documentos e eu fui barrada na imigração da Coreia. Ele colocou como se eu fosse como se eu fosse garota de programa, como se eu estivesse indo para lá para fazer isso. E graças ao meu advogado e à embaixada, eu consegui entrar, porque eu só estava indo porque eu precisava participar da audiência da minha filha. Eu ganhei a audiência, eu ganhei a primeira instância e o juiz na Coreia decidiu o retorno da minha filha para o Brasil. Só que ele recorreu. E ele não só recorreu, como ele começou a manchar a minha imagem por lá. Então ele começou a postar coisas horríveis, inventadas sobre mim. E disse que a minha filha sofria abuso aqui. Além disso, ele casou com uma outra brasileira, que é garota de programa. Ele expõe a minha filha de 7 anos. Ele expõe a minha filha na internet, ele usa as fotos dela, fala coisas horríveis que eu fiz, que não é verdade. E eu queria contar essa história aqui pra vocês, porque eu acho que tem que ser um alerta, sabe? Eu tenho várias amigas lá na Coreia que não se separam e que são agredidas todos os dias por seus maridos. E elas não se separam porque elas sabem que elas não vão conseguir ficar com os filhos delas. Elas não vão conseguir. Por causa da Aya. Por causa que lá, quando a mulher se separa, é o homem que cuida da criança. Esqueçam os doramas. Quando eu fui pra lá, eu falei, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver.
Não existem aqueles homens bonitos. Eu fui discriminada. Eles olham de um jeito diferente pra você. Graças a Deus, o que eu vivi com esse sul-coreano foi no Brasil. Porque se fosse na Coreia, eu não teria chance de ter a minha filha. E quando eles são de bater, eles batem pra valer. A minha época era a época das novelas turcas. E a febre foi grande. E agora a gente tá numa febre grande, né? Doramas, séries. Não acreditem na ficção, entendam? Eu não estou falando que todos os coreanos são horríveis e ok. Mas existe uma quantidade aí, como existe uma quantidade de turco, como existe uma quantidade de homem em cada ponto do mundo, né? E existe uma divulgação, né, de uma parte romântica de relacionamento fofo e de homens bonitos que é midiático. E aí a mesma febre das mulheres que assistem novela turca e querem aquele turco lá da novela, agora tem a febre das mulheres que assistem dorama e querem o coreano daquele dorama. Eu sei que mais histórias vão chegar aqui porque existem meninas novas, 19, 20 anos, indo para a Coreia casar, engravidando logo, porque lá tem a questão de ter que ter o visto, casando e ficando sem conhecer direito o coreano. Assim como vão com o turco, assim como vão com vários estrangeiros. Cuidado, gente. Eu estou aqui torcendo pela Damares. Tenho certeza que ela vai conseguir. O link dela vai ficar aqui no comentário fixo, o link do Instagram. E por que que a Damares resolveu se identificar? Primeiro que, por tudo que ela passou, ela não tem medo de nada. E a audiência está ocorrendo lá na Coreia, então não existe nenhum processo aqui no Brasil. Então a gente pode falar disso tranquilamente, diferente de outras mulheres que me contam a história e ainda estão sendo perseguidas, ou estão em processo judicial, ou realmente não querem que nenhuma identificação esteja aqui. Então eu vou deixar o Instagram da Damares, ela tem todo um trabalho na internet de divulgação, de busca da filha dela. Fiquem à vontade para seguir. Deixem um recado aí para as meninas que estão se iludindo com coreanos online sem pesquisar direito. E o que vocês querem deixar também aí de amor e de força para Damares ou comentar da história está aberto. E até a próxima história do canal.